Vocês vão entender agora, pessoal, e na verdade isso aqui é muito simples, mas vai ser simples quando eu transformar isso nesse exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Existe, quando uma criança está aprendendo a falar, evidentemente, existe uma relação entre quatro aspectos que são muito importantes no desenvolvimento da fala, quando a gente pensa, né, nessa evolução de fala, comunicação e linguagem, que é o desenvolvimento semântico, sintáxico, prosódico e pragmático. Vocês vão entender aqui por que é, do ponto de vista biológico, que uma criança que tem deficiência intelectual demora mais para aprender a falar. Porque se você pensar nos órgãos fonoarticulatórios, uma criança com deficiência intelectual, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, por que ela demora mais para aprender a falar? Os órgãos fonoarticulatórios, aqueles órgãos que são destinados à produção de sons de fala, eles são absolutamente normais. Então, se você comparar de uma criança que tem uma deficiência intelectual primária, genética, por exemplo, ou uma deficiência intelectual sindrômica, síndrome do X frágil, síndrome de Down, qualquer outra síndrome que comprometa a intelectualidade, e os órgãos fonoarticulatórios, estruturalmente, mecanicamente, de um indivíduo neurotípico, eles são exatamente iguais. Então, por que é que uma criança com deficiência intelectual ela demora mais para aprender a falar? Olhem esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Olhem como vai ficar muito fácil de entender. Eu vou colocar aqui uma sequência de 10 palavras. Só que eu vou usar duas sequências de 10 palavras. As duas vão ter 10 palavras, mas na primeira, a forma como eu vou dispor essas palavras é uma forma racional, ou seja, tem um sentido comunicativo. E o segundo exemplo que eu vou dar, a forma como eu vou dispor as palavras é uma forma totalmente aleatória, ou seja, não tem um sentido comunicativo. Então vejam aqui, 10 palavras. Eu sempre gostei muito de estudar e de ler livros. Eu sempre gostei muito de estudar e de ler livros. 10 palavras. Agora eu vou apagar esse exemplo e vou pegar o segundo exemplo. Mais 10 palavras, que eu escolhi aqui de forma aleatória. Carimbo, passeio, charrete, mesmo havia, sanguíneo, pastagens, torre, tempo e conceito. Então vamos lá. Eu peguei dois grupos de palavras, uma que a forma como essas palavras se encadearam fazia um sentido. Então, eu sempre gostei muito de estudar e de ler livros. E o segundo grupo de 10 palavras, eu escolhi 10 palavras aqui de forma aleatória, de modo que a sequência dessas palavras não fazia sentido absolutamente nenhum e uma palavra não tinha correlação, a palavra anterior não tinha correlação com a palavra posterior. Muito bem. Se eu agora tirar esses dois exemplos daqui, e eu escrevi agora ali 10 palavras do grupo 1 e 10 palavras do grupo 2, e eu perguntar para vocês, quais eram as 10 palavras do grupo 1? Eu tenho certeza que absolutamente todo mundo vai lembrar. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar e de ler livros. Eu sempre gostei muito de estudar e de ler livros. 10 palavras. Agora, se eu perguntar para vocês quais são as 10 palavras do segundo grupo, alguém lembra a sequência dessas 10 palavras? Claro que não. Por que não? Porque no primeiro caso, no primeiro exemplo, havia um sentido naquilo. Então, vocês não decoraram as palavras, na verdade. Vocês entenderam o sentido que fazia aquela oração, aquela sentença, e isso levou à memorização. No segundo caso, quando as palavras estavam colocadas de forma aleatória, ninguém conseguiu absolutamente decorar. Então, gente, quando você olha sob a perspectiva da deficiência intelectual, essas crianças, inclusive nós já discutimos isso aqui nesse grupo também, gente. Na deficiência intelectual, a sua maior dificuldade não é de falar, a sua maior dificuldade é de entender o que o outro fala, né? Então existe uma correlação direta entre entender o que o outro fala e o seu nível de inteligência. Portanto, pessoas mais inteligentes vão entender mais facilmente o que o outro fala, pessoas menos inteligentes vão ter mais dificuldade para entender o que o outro fala. Então, esse é o ponto de convergência entre a deficiência intelectual e o atraso do desenvolvimento da fala. Como você vai ter mais dificuldade para entender o que o outro fala, seria o segundo grupo de palavras que eu coloquei aqui para vocês.
A pessoa de inteligência normal, ela tem mais facilidade de entender o que o outro fala. Seria o que eu coloquei aqui no primeiro grupo de 10 palavras para vocês. Então, vocês conseguiram memorizar o primeiro grupo como se o seu cérebro fosse um cérebro de inteligência normal. Quando eu coloco o segundo grupo de palavras, é como se a gente estivesse simulando a recepção de um cérebro com deficiência intelectual. Vocês